Olá, tudo bem? Professor Rafael, e hoje nós vamos ver sobre o capítulo 4, intitulado O Mundo Globalizado, certo? Acompanhe o seu livro. Bom, primeiramente, o que é a globalização? É o conjunto de transformações no âmbito político, econômico e social. Na verdade, é um processo em que encurtou as distâncias, entre todos os países. O que acontece é que, em um fato que ocorre em um país, afeta todo o mundo, afeta toda a geopolítica do mundo. Então essa é uma característica da globalização, certo? Bom, como surgiu a globalização? A partir das grandes navegações europeias, a partir da inserção do comércio transoceânico, que organizou então de um espaço mundial globalizado. Até o século XV, a Europa ali, e algumas porções da África e da Ásia tinham então relações comerciais, onde se buscava especiarias em marfim, ouro e pele de animais. No entanto, a partir da expansão das grandes navegações, nós tivemos então a criação de uma nova realidade, política e econômica, sobretudo técnica também, que provocaria então um rompimento do espaço desse mundo conhecido, além de projetar uma ampliação e um desejo aí de um espaço econômico mundial. Bom, mais à frente, nós tivemos a intensificação do comércio mundial gerado justamente pelas grandes navegações. E isso proporcionou, pela primeira vez, uma acumulação de capital por parte da burguesia. Consequentemente, a expansão da globalização. Então, no século XIX, nós tivemos um aumento da dominação política, econômica e militar, sobretudo numa maior área da Ásia e da África. Isso ficou caracterizado como imperialismo, onde muitas nações estavam aí impondo, então colonizando, neocolonizando essas regiões e então aumentando o seu domínio, certo? Ficou conhecido como imperialismo. Bom, mais à frente, após o fim da Segunda Guerra Mundial, nós tivemos um período conhecido como Guerra Fria, que durou aí cerca de 44 anos, onde basicamente nós tínhamos a disputa, a bipolaridade, entre dois blocos, capitalista, liderado pelos Estados Unidos, e socialista, liderados pela União Soviética. Então, nesse período, nós tivemos uma trava do processo de globalização, que vinha crescendo desde as grandes navegações. Por quê? Nas grandes navegações, nós tínhamos então as trocas, as vendas, o comércio aí internacional. No entanto, com a bipolaridade, os países capitalistas só faziam relações comerciais com os países capitalistas, da mesma forma os socialistas. Então, essa globalização foi barrada, porque não tínhamos então um comércio aí a nível mundial, tínhamos apenas delimitado por blocos. Pelo menos, durante esse período da Guerra Fria, nós tivemos um avanço em várias áreas, por conta da disputa de poder, de autonomia. Então, ambos investiram pesado em ciência, informática, telecomunicações, robótica, transportes, computação e tecnologia, que viria a ser usado depois de outra forma, mas que no momento servia como forma então de crescer o ego, de então demonstrar poder no mundo. Bom, posteriormente nós temos então, em 91, aliás, a partir de 89, onde nós tivemos a queda do Muro de Berlim, que representou também a queda do Bloco Socialista, onde países socialistas se renderam ao capitalismo, ou seja, aderiram aí, digamos aí, depois desse período, à globalização recente. E o avanço, lembra? O avanço que eu acabei de falar da Guerra Fria? Bom, ele passou a ser usado na produção, nos transportes, na circulação de mercadorias, no serviço e capital, criando então um padrão de consumo mundial, algo que não ocorria antes, porque era dividido por blocos. Bom, então nós podemos considerar alguns fatores que são bastante atuantes no processo de globalização. Primeiramente, são as empresas transnacionais, que agora, aliás, desde esse período, nós tivemos então as empresas indo, montando filiais em outros países, porque se torna muito mais rentável a questão de mão de obra, valor de salário,
leis trabalhistas. Isso tudo envolve, então, essa questão das empresas transnacionais, né, de terem sedes fixas em países elitizados, mais ricos, e investirem em filiais em países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, né, por questões meramente econômicas. Outro fator atuante no processo da globalização é a mídia, porque a mídia é que estimula o consumo a partir das propagandas, a partir dos jornais, enfim. Esses artigos, né, estimulam a gente a comprar. Então, no intervalo, né, de um filme ou de uma novela, de qualquer outro tipo de programação, nós vemos lá anúncios, né, inclusive na internet. Então, a mídia é que faz gerar, então, essa necessidade de consumo, esse padrão de consumo. E também outra característica do processo de globalização, dos fatores, é as novas tecnologias de transporte, né? Cada vez mais encurtando o tempo de entrega ou a locomoção, a logística, né? Cada vez mais rápido e encurtando as distâncias entre países. Para finalizar, nós temos aqui algumas características da globalização recente. Primeiro, a substituição do homem pela máquina no processo produtivo, né? É uma característica bem frequente, onde a máquina tem substituído o trabalho humano, né? Pois é muito mais rentável para o capitalista, porque a máquina não tem salário, a máquina trabalha 24 horas, a máquina não reclama, a máquina não fica doente, não precisa pagar seguro-desemprego ou qualquer outro tipo de auxílio. Então a máquina se torna muito mais produtiva para o capitalista do que o próprio homem, né? Então há essa substituição. Outra questão importante da globalização recente é a redução da participação do Estado na economia. Isso a gente conhecia como liberalismo, né? Mas atual é chamado de neoliberalismo. É quando o governo, o Estado, ele apenas fiscaliza a economia. No entanto, ele acredita que a economia se autorregula, né? Então, os próprios empresários capitalistas é que fazem o jogo como quiserem, digamos assim. Outra característica importante é a descentralização do processo produtivo. Enquanto uma fábrica ela produzia todas as peças de um carro, agora ela descentraliza, ou seja, é mais rentável, sai mais barato para a empresa fazer a peça de um carro em outro país, como Taiwan, onde o salário é baixíssimo, do que fazer nos próprios Estados Unidos, por exemplo. Mesmo que tenha a distância, a questão da entrega, do tempo, ainda assim está mais rentável. Então é muito comum das grandes empresas, terceirizarem a sua produção. Por exemplo, da Nike, né? Nós temos tênis, onde os cadastros de alguns modelos são produzidos em outros países e chegam aos Estados Unidos, então, para ser montado e ser enviado para o restante do mundo para venda, né? Isso é uma característica bem frequente. E a última, é o crescimento da pobreza por conta dessa substituição do homem, né, pela máquina, mais gente desempregada, mais gente pobre, sem renda, né, ou com baixíssima renda. Nós temos também a concentração de riqueza, né, na mão de uma minoria cada vez fica mais rica, em contrapartida, né, o povo tem ficado aí cada vez mais à míngua. E por fim, o desemprego estrutural, que significa aí, então, pessoas que têm qualificação, mas que a demanda não é suficiente para que todos os profissionais consigam um emprego. Então nós temos então um desemprego estrutural, como também algumas funções que deixam de existir por conta da máquina, né, fazer o seu trabalho, certo? Basicamente esse é o nosso conteúdo de hoje. Estou disponível para sanar qualquer dúvida. Abraço.